A paz do Senhor a todos. É, Nós estamos falando, né, a respeito de alguns segmentos religiosos e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do kardecismo, né, dentro do espiritismo. Eu quero falar especificamente do kardecismo, né. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que o Brasil é considerado, né, a maior nação espírita kardecista do mundo, né? Embora nós não tenhamos um número assim, se você fizer uma comparação com, por exemplo, os evangélicos ou os católicos, né? Eles são ainda num número bem menor, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, então nós estamos falando de um montante, né, de pessoas bem considerável dentro do Brasil que se considera espírita, né? Na verdade, existe muitas pessoas que, por exemplo, se intitulam católicos, né? Mas na verdade, na prática diária da sua vida, eles são adeptos ao kardecismo, né? Kardecismo, melhor dizendo. Um, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é que eles não se consideram, né? O espírita kardecista, ele não se considera umbandista, por exemplo. Eles se distinguem, né? Eles se consideram um grupo separado. Não, embora a Umbanda, por exemplo, né? Que ela tenha muitos dos princípios da Umbanda, na, no seu comportamento, melhor dizendo, até da sua crença, da sua fé, tem muita semelhança com algumas coisas que são pregadas dentro do kardecismo, né? Quando começou tudo isso? Mais ou menos no ano de 1847, começou todo este movimento, né, que depois acabou dando origem ao kardecismo, né, que como isso começou? Começou nos Estados Unidos, né, como se fosse uma brincadeira, por exemplo, de criança, uma brincadeira que é muito conhecida, né, que eles tinham aquela mesa que girava, né, e aí eles começavam a brincar com alguns objetos na mesa, e esses objetos eles eram usados para, por exemplo, dar algumas respostas. E aí, no meio das crianças, isso começou a ser tratado como se fosse a manifestação de espíritos, né? E só que isso depois foi crescendo e começou a se tornar uma fé né? Depois saiu dos Estados Unidos, chegou até a Inglaterra e por volta mais ou menos do ano 1860, isso chegou na França, né? E foi exatamente aí na França que de fato, isso deixa de ser apenas uma brincadeira, uma fé, enfim, isso começou a ser tratado como uma ciência e posteriormente como um motivo de fé. Quem que na verdade começa a fazer essa, essa diferenciação daquilo que antes era considerado uma, uma coisa não real para se tornar realmente algo que se devesse acreditar e se estabelecer como religião, né? Quem começou tudo isso foi um cidadão francês, o nome dele ele é Léon Hippolyte, né? Depois que ele cria toda
esse conceito de fé, toda essa doutrina de fé, ele muda o nome dele e ele passa a se chamar de Allan Kardec. Ele é conhecido aqui no Brasil como Allan Kardec, mas o nome dele não era esse. Ele muda o nome depois que os seus estudos e que aquilo que ele começou a tentar ensinar e comprovar, inclusive cientificamente, aí ele muda o seu nome e se torna Allan Kardec. E hoje ele é conhecido, né, no Brasil, ele é exatamente muito mais conhecido como Allan Kardec do que pelo seu nome exatamente, né? Seu nome de nascimento. Quais são, na verdade, as doutrinas, né, do kardecismo? Nós vamos falar de algumas coisas aqui que eu considero importante e interessante nós observarmos, né? Por exemplo, né, o que Allan Kardec tentou mostrar? O primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é que dentro do kardecismo eles consideram três pessoas, né, três figuras, vamos dizer assim, da história que eles consideram iluminados por Deus, né? E eles não acreditam, por exemplo, na existência de outro Deus, eles acreditam exatamente na existência de um Deus somente, né? E aí eles qualificam, por exemplo, como Moisés, o primeiro grande líder espiritual, o médium. Nós vamos entender o que é exatamente médium dentro do kardecismo mais para frente aqui. Primeiro foi Moisés, que trouxe o quê? Que trouxe a lei, que trouxe, né, a lei mosaica, com alguns princípios de convivência. Depois de Moisés, eles acreditam que quem foi o grande iluminado da parte de Deus foi exatamente Jesus, né? E por fim, Allan Kardec se intitula o terceiro homem da história da humanidade que recebeu da parte de Deus uma grande revelação da espiritualidade da humanidade, né? É muito semelhante, por exemplo, àquilo que nós vimos, né, no islamismo, né, que eles consideram que Maomé foi o último, né, o último homem que recebeu uma grande revelação como sendo a religião a ser seguida e a ser observada pelo homem. Allan Kardec, assim como Maomé, também se considera o último grande profeta, o último grande médium, né, como eles chamam, inspirado por Deus para que a humanidade, para que a sociedade consiga viver, né, a espiritualidade e alcançar a perfeição, alcançar a grande evolução do ser, enfim. Então, Allan Kardec se considera, né, na verdade, tão grande como Moisés, como o próprio Jesus, né, e depois vem Allan Kardec. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é com relação à questão o kardecismo. Eles não acreditam, por exemplo, em demônios, eles não acreditam no diabo, eles não acreditam em demônios, né? Eles acreditam que o quê? Que existem espíritos bons e espíritos maus, né? Como isso é exatamente ensinado dentro do kardecismo? Uma pessoa, né, um espírito, ele pode reencarnar em outras pessoas, né? Ele nasce em uma pessoa e depois da morte ele vai reencarnar em outra pessoa. E por esta razão eles não acreditam
exatamente na existência de demônios. O que eles acreditam é que esses espíritos que existem, eles são homens e mulheres que já morreram e que retornam, e que morrem e retornam. Enfim, essa é a base da fé deles no que diz respeito à questão dos espíritos, né? E aí eu quero entrar nesse ponto, né? Eu quero falar um pouco, por exemplo, sobre a fé kardecista a respeito da reencarnação. Como que funciona dentro da fé kardecista a reencarnação? Como eu já disse, nós, o ser humano, ele quando você morre, né? Eles acreditam que na verdade o corpo, né? Ele morre, mas a alma ela permanece viva, ela permanece consciente, ela permanece com todos os seus sentidos. E a pessoa, quando ela sai do corpo, né, no momento da morte, ela não perde a consciência, ela não perde nada. Então ela tem noção de espaço, noção do lugar onde está. Ela pode, por exemplo, permanecer no mesmo ambiente onde ela viveu, ela pode ir para outros lugares, enfim. Mas como então comprovar, né? Como que eles tentam comprovar essa questão da reencarnação? Eles acreditam, por exemplo, em outros mundos, na existência de outros mundos. E isso, no caso, explicaria também a questão por exemplo, todo ano a gente sabe que nasce mais pessoas do que morrem. Então, isso sozinho já derrubaria a tese da reencarnação. Mas eles acreditam que a Terra não é isso, segundo, né, o Allan Kardec prega lá nos seus ensinos, e isso ele diz que foram os espíritos que explicaram para ele, né, que quando existem outros mundos. Então, uma pessoa que morre e de repente ela não volta aqui neste plano, aqui na Terra, ele vai para outros mundos, entendeu? E aí a pessoa vaga pelo universo, o espírito dela vaga pelo universo, e ele pode reencarnar aqui na Terra que nós conhecemos, como em outros ou em outros planetas que podem também, que existem, né? Eles acreditam que nesses outros planetas existem vida humana assim como existe aqui na Terra, né? E isso explicaria, no caso, o fato de nascerem tantas pessoas e ainda assim a reencarnação ser possível, né? Na verdade, a Bíblia ela é completamente contrária a isso. A Bíblia nos ensina que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então não existe nenhuma base bíblica que comprove a existência da reencarnação. Qual é a outra explicação que eles trazem, por exemplo, para a questão também da reencarnação? Eles tentam explicar, por exemplo, que a ressurreição, no caso, por exemplo, de Jesus Cristo, né, que morreu e ressuscitou, eles tentam explicar que a ressurreição, na verdade, ela é a comprovação bíblica para a reencarnação. Né? Tem alguns textos bíblicos, por exemplo, que falam a respeito quando a Bíblia vai falar de João Batista, né? E aí tem um texto bíblico que fala, até o judeu perguntando, né, se ele era Elias, porque havia lá uma profecia a respeito de Elias que viria, se manifestaria para apresentar o Messias, mas na verdade a Bíblia está falando ali de alguém que se manifestaria dentro de Israel com as características ministeriais semelhantes a Elias. A Bíblia, inclusive, deixa muito claro que Elias não morreu, ele foi arrebatado, ele foi, né, tirado da terra no redemoinho, e a Bíblia nos dá o entendimento de que Elias nem conheceu a morte. Então, não existe nenhuma comprovação bíblica
que realmente dê comprovação para a questão da reencarnação. O que a Bíblia diz a respeito disso é exatamente o que eu já citei. A Bíblia diz que cabe a nós vivermos e assim que morremos, segue-se o juízo. E aí nós vamos estar diante de Deus e por ele seremos julgados, e aí podemos alcançar a salvação ou não, de acordo com aquilo que nós fizemos ou com a nossa atitude, né, de fé, a nossa confissão de fé no Senhor. Eles não acreditam exatamente, e aí isso aqui, né, já dá uma abertura para a gente falar de um ponto que é importante, né? Eles não acreditam que o homem precisa ser salvo. Qual é qual é então a medida de fé deles? À medida que a pessoa, né, melhor dizendo, reencarna, ela vai sendo tratada, ela vai melhorar. Então ela vai evoluindo até ela alcançar um estágio, né, de evolução e de pureza de comportamento que vai fazer com que ela se torne um ser iluminado, então ela já não precisa mais reencarnar porque ela alcançou o ápice da existência. Daí, né, essa, por exemplo, como que eu posso dizer isso? Esse comportamento deles, até o costume, né, a regra de vida do espírita kardecista por exemplo, de ser benevolente com as pessoas, da caridade, né, de tentar sempre estar ajudando o próximo, porque eles acreditam que a cada existência humana, né, a cada momento em que você reencarna, se você se comporta como uma pessoa boa, como uma pessoa correta, como uma pessoa amável, como uma pessoa solidária, solícita, né? Isso no momento que você morre, quando você reencarna num estágio melhor, num estágio mais avançado de evolução e, portanto, isso vai te dando condições de, 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 de ter a cada existência sua uma vida melhor, né? Mas, como já disse, não existe nenhuma base bíblica que comprove nada disso. Por isso, então, não existe nenhuma base para que se acredite nesse tipo de doutrina, nesse tipo de conduta no que diz respeito a ter uma vida diante de Deus. E é muito sério isso, né? Porque isso tira do homem meio que a culpa, né? Pelo pecado, pelo, pelo fato do homem ter desobedecido a Deus, ter escolhido não servir ao Senhor. E eles acreditam então que o homem não precisa de salvação, porque uma vez que ele vai reencarnar, e à medida que ele vai reencarnando, ele melhora automaticamente e ele por si mesmo, ele vai conseguir evoluir até chegar, né, no ápice da existência e vai ficar tudo bem para ele. Né? Um ponto que eu gostaria de frisar, né, que quem eles consideram então Jesus? Quem é Jesus dentro do kardecismo? Eles acreditam que Jesus foi um ser iluminado, um homem. Eles acreditam que esses estágios de reencarnação eles têm níveis, né? Por exemplo, são 5 níveis, né? E eles e o que Allan Kardec afirma, né? O kardecismo afirma é que Jesus ele chegou nesse último estágio de evolução, de reencarnação, né? Portanto, se tornou um ser extremamente iluminado, um, um homem diferenciado, um espírito extremamente evoluído. Então, Jesus ele é um médium extraordinário. Eles consideram Jesus esse médium extraordinário que chegou no estágio 5, né? No último estágio da evolução do ser portanto, ele
é admirado, mas ele não é considerado Salvador. Eles não acreditam em Jesus como Deus. Eles acreditam em Jesus como já disse, como esse médium, né? O que seria ser um médium dentro do kardecismo? O médium é aquela pessoa espiritualizada, é a pessoa que tem sensibilidade, né, para entender o mundo espiritual. Então, e Jesus é considerado um desses médiuns extraordinários da história da humanidade, né? Uma coisa interessante, né, que Allan Kardec ele se considerava e ele é tratado assim dentro do kardecismo como o consolador prometido por Jesus, né? Quando Jesus ele foi assunto ao céu, Jesus ele faz uma promessa aos discípulos. E qual é a promessa de Jesus? Olha, eu estou indo, mas no meu lugar eu vou mandar um consolador. Então Allan Kardec ele se intitula este consolador, que foi enviado por Deus. E por que ele então foi enviado como consolador? Porque o que é pregado dentro do catecismo é Jesus foi aqui. Primeiro vem Moisés, como eu disse no começo, que recebeu lá a lei, que trazia, né, para o homem toda a conduta para que ele tivesse uma vida altruísta. Aí depois vem Jesus. Jesus vem com um complemento, né, da lei para tentar simplificar tudo isso. E como Jesus simplifica? Trazendo um novo mandamento. Né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a base deles, por exemplo, para... E por isso que confunde tanto, né, as pessoas, porque essa é a base deles para a benevolência do kardecista, né? Eles usam este texto bíblico, por exemplo, também como base para caridade, para você ser bom com as pessoas, né? E aí o que é pregado? Quando Jesus se manifestou, ele não pôde trazer toda a revelação de como o ser humano pode ser extraordinário, porque os homens ainda não estavam preparados, eles ainda não estavam espiritualizados o suficiente para entender tudo isso, né? E foi preciso que, mesmo depois que Jesus veio e se manifestou, passou, né, aí um tempo, mais de 18 séculos, né, praticamente, e lá no ano de 1800, por volta do ano 1860, então Deus envia esse Espírito para trazer toda essa revelação a Allan Kardec, por isso ele se intitula o Consolador, que veio para, de fato, consolidar tudo isso que Deus começou lá com Moisés e terminou com ele. É muito semelhante, como já disse, ao que é pregado dentro do islamismo, né? Que se considera a verdadeira religião também. Então, esses são pontos que eu considero dos mais sérios e importantes para nós tratarmos dentro desse assunto, né? A Bíblia, irmãos, ela nos ensina princípios tremendos a respeito de como nós devemos nos aproximar de Deus, de como nós devemos conhecer ao Senhor, mas muitas vezes nós olhamos para alguém e porque a pessoa é boa e porque ela de repente é uma pessoa legal e ela é benevolente, é, e, e nós nos esquecemos do que na verdade é de fato a base espiritual, qual é o conselho bíblico, qual é a direção espiritual bíblica para que alguém alcance a salvação, né? E existem muitas pessoas que muitas vezes podem estar perto de você, à sua volta, que acredita nesse tipo de doutrina e acredita realmente que ela está indo pelo caminho certo, mas esse caminho é um caminho de perdição, é um caminho de morte. E nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos, orar ao Senhor, entender, porque temos um inimigo que ele é extremamente estrategista. Nós estamos falando de uma religião que hoje está consolidada em todo o mundo
e que começou lá na Europa, né? Como religião, eu digo, né? Mas ela começou como uma brincadeira nos Estados Unidos, uma brincadeira de criança, e o diabo usou isso como uma estratégia, e hoje é uma fé propagada em vários lugares, muito forte, por exemplo, aqui dentro do Brasil, que tem levado as pessoas à perdição, levado as pessoas a acreditarem que elas, por si mesmas, elas vão conseguir alcançar, sabe, um estágio de vida, um estágio de existência extraordinário e não é verdade, porque a única maneira de nós alcançarmos salvação, a única maneira de nós sermos alcançados para viver uma eternidade de bênção é através de Jesus Cristo. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. E não existe outra solução além dessa. Não existe outro caminho além desse. Né? E por isso é importante, se você quiser, de repente, se aprofundar mais, o vídeo é curto, né? Um vídeo extenso, mas é mais para que nós tenhamos um parâmetro, né? Exatamente do que, onde está baseada a fé de algumas pessoas que pode estar vivendo do teu lado, pode ser o teu vizinho, pode ser um parente teu, né? E de fato as pessoas acreditam, por quê? Porque nós temos um inimigo que ele é muito estrategista, ele conhece o nosso dia a dia, conhece os desejos humanos, conhece as vontades humanas, né? E de repente alguém se senta numa mesa branca para ser consultado ou para consultar lá um médium e aí um demônio usa aquela pessoa para que ela possa falar de alguma coisa a respeito da família, dos sentimentos de alguém, e aquela pessoa sai dali enganada, acreditando em mentiras, e ela está sendo conduzida para o inferno. Então eu quero te chamar, sabe, através desses estudos, para esta realidade de que existem muitas. O ser humano ele é muito místico e nós temos uma tendência a acreditar em algumas coisas que mesmo que pareça talvez para mim, para você, absurdas, porque nós já fomos de alguma forma alcançados por Deus e o Espírito Santo já tem nos revelado a verdade do Senhor. Mas como eu falei aqui de alguns pontos que talvez para mim e para você, como já disse, é um absurdo, mas as pessoas acreditam nisso. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar atentos, precisamos estar em oração, precisamos estar com o coração voltados para a pregação do Evangelho, para viver de fato uma vida de fé, porque se for encontrada uma fé genuína dentro da igreja, uma fé firme nos princípios da palavra dentro da igreja, nós então teremos autoridade espiritual para nos aproximarmos destas pessoas e quando nós pregarmos o Evangelho para elas, o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, que está na sua vida, ele os convencerá e os conduzirá, e conduzirá essas pessoas para perto de Deus, para ter um encontro real com Jesus Cristo, para ter um encontro real com o nosso Deus, e essas pessoas terem, assim como eu e você, a oportunidade de viver uma vida diante do Senhor e ter uma eternidade de glória na presença dEle. Porque, irmãos, o nosso tempo é curto e nós precisamos estar com o coração aberto, voltados para a realidade do Evangelho, vivendo de fato aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Porque não existe reencarnação, não existe nenhuma base bíblica. Nós sabemos que quem é o Consolador que o Senhor enviou é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Que sabe, envolveu aquela casa onde aqueles homens, aquele povo estava, aquelas mulheres estavam lá reunidos lá no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a partir dali eles passaram a viver uma vida transformada diante do Senhor. Mas chega alguém
para dizer que Ele é o Consolador e as pessoas estão acreditando. Por isso, creia na palavra do Senhor. E não se omita. Vamos continuar crendo que Deus é um Deus poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana. Amém.